palestra de hoje tem como tema Deixai vir a mim as criancinhas. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Trouxeram crianças a Jesus, para que ele impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos repreenderam. Disse Jesus: Deixem vir a mim as crianças, e não as impeçam, porque o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Isso está contido em Mateus 19. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Abraçando-os, punha as mãos sobre eles e lhes abençoava. Está em Marcos 10. Nós nos lembraremos do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, onde nos informa que a pureza do coração deve estar unida à simplicidade e humildade. Exclui o orgulho e o egoísmo. Por isso, Jesus usa a infância como símbolo da pureza. O espírito da criança pode ser muito antigo e traz ao renascer as imperfeições de que não se livrou. Somente oferece a imagem da candura e da inocência, porque apenas os espíritos perfeitos dão exemplo da verdadeira pureza. A criança necessita de cuidados que somente a ternura materna pode dispensar. A ternura aumenta diante da fragilidade e da ingenuidade da criança. Para a mãe, o filho é sempre um anjo. Isso é necessário para cativar a solicitude. Ela não poderia tratá-lo com a mesma abnegação se encontrasse um caráter viril, ideias de adulto ou se soubesse do seu passado. É necessário que a inteligência seja proporcional ao desenvolvimento do corpo. Quando a reencarnação se aproxima, o espírito começa a se perturbar e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo. Durante certo período, permanece como num sono, onde suas faculdades se encontram em estado latente. Ele precisa de um novo ponto de partida, esquecendo o que poderia lhe atrapalhar, mas conserva a intuição das experiências do passado. Com o nascimento, as ideias retomam gradualmente o seu desenvolvimento, acompanhando o crescimento do corpo. Nos primeiros anos, é realmente uma criança porque as ideias que formam o caráter estão adormecidas. Os instintos estão latentes, por isso é mais dócil, mais acessível às influências que podem modificar sua natureza para fazê-la progredir. Nesta fase, os pais têm mais facilidade para educar moralmente. O que quer dizer que na primeira infância, quando o espírito está então mais flexível, mais vulnerável a todas as influências que pode receber dos seus pais e daqueles que servem como tutores, é a melhor fase para que possamos então educá-la dentro da moralidade. Por algum tempo, o espírito reveste mesmo a inocência. Nós nos lembraremos de uma importante passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 15. Verdadeira pureza e mãos não lavadas. Os escribas e os fariseus perguntaram a Jesus: Por que os teus discípulos violam a tradição dos antigos? Não lavam as mãos quando comem o pão. Jesus disse: Vocês também transgrediram o mandamento de Deus. Deus disse: Honra pai e mãe. Aquele que amaldiçoar os pais, que morra. Vocês dizem que toda oferta feita a Deus pode ser aproveitada aos pais, que estará cumprindo a lei. É certo que não honrará os pais. Tem feito vão o mandamento. Hipócritas, bem profetizou Isaías. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Ensinam doutrinas e mandamentos que vêm dos homens. Não é o que entra pela boca o que faz imundo o homem, mas o que sai dela. Os discípulos disseram: Os fariseus te ouviram e ficaram escandalizados. E Jesus disse:
toda planta que meu pai não plantou será arrancada pela raiz. Deixem, são cegos, condutores de cegos. Se um cego conduz outro cego, ambos caem no barranco. Pedro pediu: explica esta parábola. Vocês também estão sem inteligência? Tudo o que entra pela boca desce ao ventre e se lança no lugar escuso, mas o que sai da boca vem do coração. São os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. Estas coisas fazem imundo o homem. O comer com as mãos por lavar não faz imundo o homem. Ainda, nos reportando ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, nós temos uma importante definição de tudo isso, onde eles explicam que os judeus negligenciaram os verdadeiros mandamentos, apegando-se apenas às regras dos homens. Era mais fácil observar as práticas exteriores do que reformar-se moralmente, lavar as mãos do que limpar o coração. A doutrina de Jesus foi deixada em segundo plano. A finalidade da religião é conduzir o homem a Deus, mas o homem não chega a Deus enquanto não for perfeito. Por isso, toda religião que não melhorar o homem não atinge sua finalidade. A religião que pensa poder apoiar-se para fazer o mal é falsa, porque certamente não conduzirá o homem a Deus, já que ele precisa se empenhar no bem para se aproximar do Criador. Quando esta religião não impede os assassínios, o adultério, a calúnia e a prática do mal ao próximo, faz supersticiosos, hipócritas, fanáticos, mas não faz homens de bem. Não é suficiente ter a aparência da pureza, é preciso ter a pureza de coração. Deixai vir a mim os pequeninos. Não faz apenas um apelo às crianças, mas às almas dos círculos inferiores, onde a desgraça desconhece a esperança. Faz um apelo a todos os espíritos mal intencionados, aqueles que ainda perseveram na vingança, que desejam produzir o mal aos seus semelhantes. Mas também faz um apelo a nós encarnados, que desejamos fazer o mal para que com isso possamos adquirir alguma coisa. Por exemplo, todos aqueles que vão atrás de certas regalias, objetivando se beneficiar. Eu preciso, então, fazer um mal para o meu semelhante, afastar alguém do seu cônjuge. Eu preciso fazer com que o meu semelhante perca o seu emprego. Eu preciso conseguir bens materiais para que com isso eu possa me satisfazer, me sentir bem. Tudo o que incluir mal para o próximo não nos conduzirá ao bem e não nos aproximará de Deus. Jesus chamava a infância intelectual, os fracos, os escravos, aqueles que são viciosos. Jesus queria que os homens se entregassem a Ele com confiança. A todos os instantes devemos dizer: meu Pai, que se faça a tua vontade e não a minha. Se te apraz experimentar-me pela dor e tribulações, que assim seja. Se tiver amor, terá tudo o que se pode desejar na terra, porque o fardo da matéria se tornará mais leve. E a partir daí, nós traremos a reflexão de hoje. O amigo Erasmo pede para aproveitarmos o tema, para tratarmos de assuntos que recentemente nos chocaram tanto. E aí eu pergunto, meus irmãos, por que Deus permite que ocorra tragédia com as crianças? Por que Deus permite que as crianças sofram?
Porque Deus permite que as crianças estejam envolvidas em episódios tão traumáticos, tão dolorosos. Nós dissemos no início que o espírito da criança, ele pode ser muito antigo e que traz ao renascer as imperfeições de que ainda não se livrou. São espíritos que necessitam passar pelos reajustes necessários, espíritos que de alguma forma infringiram a lei e desta maneira eles acionaram a lei de ação e reação, atraindo para si situações dolorosas de sofrimento para que pudessem então reparar o mal que tenham cometido no passado. Todos nós temos provas que devemos enfrentar, provas que nos auxiliam para que possamos evoluir, para que possamos nos adiantar. Pela aparência frágil e inocente destas crianças que são como anjos, todos estes desastres chocam a sociedade. Uma sociedade que está fria, que se acostumou em ver, em ouvir falar do sofrimento dos seus semelhantes. Uma sociedade que ouve dizer que tantos morreram de frio e não se abalam mais. Uma sociedade que ouve dizer que aqueles que estão na rua estão sofrendo com fome e que não se abalam mais. Segundo Erasmo, isso ocorre para que as pessoas se sensibilizem, para que as pessoas vejam esta imagem de anjos, toda esta fragilidade e esta inocência das crianças e percebam que devem cuidar melhor de suas famílias, em sinal de alerta para que fiquem mais atentos com seus tutelados, com as suas crianças, para que repensem se estão agindo corretamente dentro da educação, se estão educando na moralidade, se estão realmente se empenhando. Isto acontece para que as pessoas se entreguem de forma a auxiliarem os seus semelhantes, não porque são criancinhas ou porque são idosos, mas todos os semelhantes que precisarem do auxílio. Mulheres que estão grávidas, pessoas na terceira idade ou pessoas de 30, 40 anos, pessoas que estão com depressão, pessoas dentro de casa que não se envolvem com a sociedade, se preocupando com cada ser que lhe cruzar o caminho, estendendo sua mão e ofertar aquilo que estiver no seu alcance, porque Deus aproveita cada um de nós para que possamos trocar experiências e desta forma, cada um de nós agindo como meio de elevação uns para os outros. Isso ocorre para que possamos entregar os nossos filhos muito melhores do que quando os recebemos. E Erasmo ainda deixa uma frase muito simples, mas clara para nós. Se todos fossem moralizados, não haveria mais choro nem ranger de dentes. Nós esperamos que de alguma forma tenhamos colaborado com o estudo de vocês, pedindo a Deus e a Jesus para que possam nos auxiliar dentro de nossas necessidades, para que possam nos amparar no nosso objetivo de conduzir nossas famílias, de educar dentro da moralidade os nossos filhos, para que possamos estar de olhos bem abertos, para que nós possamos observar uns e outros que nos cruzam o caminho e auxiliá-los dentro de suas necessidades, para que possamos ser pessoas melhores a exemplo do amado Mestre Jesus. Nós pedimos, Pai, nos ilumine a mente, agradecendo ao amigo Erasmo por todo o auxílio dentro do trabalho edificante. Graças a Deus, graças a Jesus.